A história do sobrevivente da tragédia em Brumadinho que conheceu o Papa Francisco. Conta de luz mais cara e o preço do casamento na região metropolitana também. E ainda o protótipo em 3D do crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. Confira agora no Horizonte Notícia. Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. É o título do novo livro do padre Fábio de Mello. Em BH, o lançamento foi nesta segunda-feira. Os fãs do padre Fábio de Mello lotaram os corredores deste shopping. Todos em busca de um instante com o sacerdote que autografou o novo livro. Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. É igual aquela história do Manuelzão. Ele está só transcrevendo tudo aquilo que a gente está sentindo. Eu acho ele o máximo. A fé é tudo, né? Se a gente não tiver fé, e ele ensina a gente a ter isso, né? A seguir. O Padre Fábio, para mim, ele é tudo. Todas as histórias dele, o testemunho dele, a simplicidade dele, eu amo. O livro é o 12º do padre. A história foi inspirada nas experiências de vida de Fábio de Mello. O livro é um resultado das minhas crises, de tudo aquilo que eu vivi nos últimos 2 anos, com a depressão, a síndrome do pânico. Eu descobri que não adiantava tomar remédio, era preciso tomar o remédio e aproveitar o bom efeito dele para tomar decisões. Remédios sem decisões que interferem diretamente na nossa vida, na rotina que a gente leva, que nos adoece, não podem nos curar. E foi justamente isso que aconteceu com o personagem do livro, que vai, através dessa conversa, sendo conduzido a um contexto de perguntas e respostas que ele precisava viver. Além disso, é uma forma de levar a vocação missionária para os fiéis. Como líder religioso que sou, toda e qualquer oportunidade que eu tiver de tocar a alma das pessoas através da palavra é muito bom. Eu me sinto muito responsável, você viu esse tempo que você esteve aqui comigo, quantas pessoas se aproximam, dão seus testemunhos de que tiveram suas vidas transformadas através de algum trabalho meu que chegou até elas. E eu fico muito feliz, muito responsabilizado, por saber que eu tenho um público grande hoje que presta atenção no que eu falo, que presta atenção na maneira como eu vivo. O Papa Francisco enviou mensagem ao Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, que se reuniu em Honduras. O arcebispo Dom Valmor, presidente da CNBB, participou do encontro. Na mensagem, o pontífice convidou os bispos a olhar para Deus e para os povos da América Latina e Caribe e afirmou que o CELAM é um organismo de comunhão eclesial chamado a colaborar com os pastores para que animem e apoiem a missão e os desafios do continente. Foi a 37ª Assembleia Ordinária do Conselho que, no encerramento, divulgou mensagem ao povo de Deus. O texto, Caminhando na Fé e na Fraternidade Solidária, reafirma a comunhão e a adesão filial ao Papa Francisco, de maneira especial neste momento em que grupos e interesses particulares rejeitam a missão dele como pastor universal da Igreja Católica. O novo presidente do CELAM é Dom Miguel Cabrejos de Trujillo e o vice é Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. A nova presidência representa as 22 conferências episcopais da América Latina e Caribe. Dari Pereira é um dos sobreviventes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Acompanhado do Frei Rodrigo, do Grupo de Trabalho de Mineração da CNBB, a vítima da tragédia foi ao Vaticano e foi recebida pelo Papa Francisco. O encontro foi durante um seminário sobre mineração em Roma. O painel guarda algumas mãos que ajudaram após o rompimento da barragem da Vale em Córrego do Feijão. Dari foi um dos atingidos pela lama. Nas mãos, carrega um presente de Papa Francisco. Ele foi o representante das vítimas em um evento no Vaticano. Aqui onde hoje tem essa vegetação, tinha várias casas no dia 25 de janeiro. Entre elas, a do seu Dari. Ele perdeu a casa, os bens, o carro com a lama. Mas mesmo assim, consegue comemorar. É que conseguiu salvar a vida de uma sobrinha de 4 anos. Ter Micaele nos braços é um grande alento. A menina sempre o chamou de pai. Assim que eu peguei ela, eu fui chegando, ela estava abaixada, olhando, falando, a água está chegando na minha casa, tio. Que era a lama. Eu peguei ela pela cintura sem sair correndo. Eu virei para trás, a casa dela já tinha ido embora. Questão de segundo. Visitar o local onde acumulou memórias não é fácil. A lembrança daquele dia é forte. Foi muito ruim, viu? Bem triste.
Até agora lá vai descendo para eles ver lá a lama lá embaixo. Eu até desanimei lá para não ficar lembrando. O melhor remédio que tem é a fé em Deus. Que foi Ele que salvou nós. Se não fosse por Ele, nós estávamos todo mundo morto. Minha família mesmo tá. Se eu tivesse ido trabalhar, eu tinha morrido. As imagens na memória podem não sumir com o tempo, mas os quadros na parede, presente de Papa Francisco, são uma lembrança de que o amor de Deus pode confortar todos os filhos que sofrem. No encontro com Papa Francisco, Dari entregou fotos das vítimas da barragem que foram abençoadas. Foi especial mesmo para quem não esteve no Vaticano. O objetivo de tudo isso aí também é trazer uma força, né? Uma força, um alento e um consolo para essas pessoas que perderam tudo. E agora vamos falar da tecnologia que também está a serviço da história. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebeu do Museu Nacional do Rio de Janeiro um protótipo bastante importante, feito após o incêndio no ano passado. É um exemplar em 3D do crânio da Luzia, a brasileira mais antiga. Ela foi uma das primeiras humanas a caminhar em solo americano. Isso há mais de 11.500 anos. Carinhosamente, a mulher recebeu o nome de Luzia, aquela que lança luz sobre a nossa história. Coloca Minas Gerais, assim, no candeeiro da ciência. Já estava por Lunde, mas agora com mais certeza, e um estudo que se tem feito muito intenso de outros achados também da época. E ainda está em desenvolvimento. Em 2018, o susto. O crânio de Luzia estava entre as peças do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro durante o incêndio que consumiu boa parte do espaço. Pouco mais de um mês após as chamas consumirem o local, 100% do fóssil foi encontrado. Em 2019, a relação de Luzia com Minas Gerais ganhou um novo capítulo. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebeu um exemplar do crânio da mulher mais antiga das Américas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. A peça foi impressa com tecnologia 3D em poliamida e é réplica perfeita do crânio encontrado lá em 1975 em Pedro Leopoldo e que resistiu ao incêndio no Rio. Vamos dizer assim, o retrato de uma população, a primeira aqui, que talvez fosse mais humana do que nós, porque não precisava nem de governantes, nem de polícia, nem de... Quer dizer, viviam na terra, para a terra e com a terra. É talvez uma lição que teríamos que aprender. A réplica do crânio ainda vai passar por uma pintura para ser exposta no Museu da PUC Minas. E pela reação dessa galerinha, a peça vai fazer sucesso. Foi muito interessante. Foi uma experiência muito exótica, né? Por causa que é a primeira vez. Então, real. A conta de luz dos mineiros vai ficar mais cara a partir da próxima terça-feira, 28 de maio. O percentual do reajuste será definido hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O anúncio da CEMIG foi no mesmo dia em que divulgou o lucro líquido de R$ 797 milhões no primeiro trimestre de 2019. No ano passado, o reajuste médio na conta de luz foi de cerca de 23%. E quem está planejando se casar, atenção às dicas de hoje. A nova pesquisa do site Mercado Mineiro fez um levantamento dos preços de aluguel de vestidos, buffet, salão de festas, serviços de foto e filmagem, enfim, todos os gastos com a cerimônia e a festa. Veja no comentário do economista Feliciano Abreu. Nós modulamos a pesquisa da seguinte forma, fazendo uma festa e uma cerimônia religiosa e ainda com todos os itens, como fotografia, filmagem e alguns serviços que são extremamente importantes. Claro que a diferença de preço deve ser levada em consideração sobre a qualidade dos serviços prestados e principalmente da referência do profissional. Você não pode contratar um fotógrafo, por exemplo, só em virtude do preço. Você tem que ver as pessoas que fizeram com ele nos últimos meses e outra coisa, ver a qualidade do serviço, é mais importante do que o preço. Dentro desse parâmetro e de diversos serviços, nós temos aqui alguns itens que chamaram bastante atenção, que devem ser levados em consideração pelo casal também para fazer um planejamento. Por exemplo, um buffet para 300 convidados, nós encontramos o valor de R$ 10.500 a R$ 36.500, com a variação de 247%. O aluguel do salão de festas, claro que tem diferença de qualidade, de localização, mas hoje você paga de R$ 700 a R$ 16.600, com uma diferença de 2.271%.
Quando é o aluguel do vestido da noiva, de R$ 650 até R$ 2.000, o aluguel do traje do noivo de R$ 100 a R$ 500, com a diferença de 400%. Somando todos os extremos, incluindo convites, buquê da noiva, dia da noiva, iluminação, floricultura, nós pegamos os mais baratos e os mais caros. O mais barato ficou em R$ 17.859, vou repetir, R$ 17.859. E o mais caro, R$ 89.242. Uma diferença de 399% entre o casamento mais barato e o casamento mais caro. Lembrando que o céu é o limite. Tem gente gastando mais de milhões de reais em fim de semana em um casamento. Então é importante o planejamento e ter certeza que está fazendo uma boa festa, mas com todas as infraestruturas necessárias para entrar com casamento com pé direito, sem dívida, que é o mais importante. Outro detalhe, o preço médio desse casamento era 42 mil o ano passado, passou esse ano para 44 mil, que é o preço médio. Aumentou exato 5%. Então está mais caro casar 5%, mas é importante sim casar pesquisando e planejando bastante. E a pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br. A gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícia, acesse o nosso site. Até amanhã. Tchau, tchau.